Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Macchilini. Essa é a nossa aula 30 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos falar sobre o plano cartesiano. A localização do ponteiro na tela do seu computador. A própria tela do seu smartphone. Jogos de videogame. A tecnologia de captura de movimentos. Uma impressora 3D. Esses são só alguns exemplos de aplicações baseadas no plano cartesiano. Não posso falar de plano cartesiano sem antes citar o nome do francês René Descartes. Nascido no fim do século XVI, além de filósofo, ele era físico e matemático, e entre suas contribuições está a junção de duas vertentes da matemática, a álgebra e a geometria. Dessa forma, ele preparou o caminho para o que viria a se tornar a geometria analítica e o sistema de coordenadas que leva o seu nome e que estudamos até os dias de hoje. Bem, vamos à aula. Bem, turma, vocês vão ver que hoje a aula vai ser bem tranquila. Quero só colocar aqui as principais características do plano cartesiano, ok? O eixo horizontal, comumente chamamos de eixo X, ou eixo das abscissas. Tá joia? O eixo vertical é o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Guarde esses nomes, tá? Muitos processos seletivos, principalmente o da fundação, usam essa nomenclatura quando querem falar de um ponto do eixo X, falam abscissa, e de um ponto do eixo Y, falam ordenada. Ok? Continuando. Esses dois eixos dividem o plano matemático em 4 quadrantes e sempre serão contados no sentido anti-horário. Então temos o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Tá joia? Costumo brincar com os meus alunos e perguntar assim: quantos infinitos pontos tem no plano? Bem, são infinitos. O que eu quero brincar aqui é o seguinte: para localizar um ponto no plano cartesiano, você precisa de duas informações. Você precisa de um valor, um número no eixo das abscissas, vou chamar de A, e um valor no eixo das ordenadas, vou chamar de B. E o encontro das coordenadas, o que são as coordenadas? A coordenada A vai ser um segmento de reta paralelo ao eixo Y. E a coordenada B vai ser um segmento de reta paralela ao eixo X. O encontro dessas coordenadas é a localização de um ponto com coordenadas A e B. Repetindo então, para localizar qualquer ponto no plano cartesiano, você precisa de as coordenadas, uma sendo do eixo X e uma sendo do eixo Y. Isso já é padrão, sempre vai ser do eixo X primeiro e do eixo Y depois. Beleza? Não é à toa que é chamado esse ponto de par ordenado. Ele tem uma ordem. A primeira letra tem que representar a coordenada do eixo X e a segunda letra do eixo Y. Beleza? Deixa eu fazer um exemplo com vocês. Determine a localização dos pontos no plano cartesiano ao lado. E tenho aqui o plano cartesiano. Tomei a liberdade de já fazer uma graduação nele. Então, imagine que cada ponto nesse plano cartesiano tem a distância de uma unidade do ponto na sua vizinhança, ok? Então, no eixo X, estou marcando os pontos de 1 em 1 e no eixo Y, marcando os pontos de 1 em 1 também. Joia? Se você não sabe, no plano cartesiano, nós temos que, seguindo o sentido para a direita e para cima, serão os valores positivos, ou seja, no eixo das abscissas, da origem para a direita são os positivos. No eixo das ordenadas é da origem para cima. Origem é o ponto de interseção, é o 0, 0 dos dois eixos. Agora, quando você faz para a esquerda no eixo X ou para a direita ou para baixo no eixo Y, são os números que são negativos. Então, eu não vou começar a encher muito a tela. Eu só queria que você imaginasse que no eixo X tenho a origem é o 0, o próximo ponto é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e assim por diante. E no eixo X para a esquerda vai ser o 0, depois menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Deu para entender? No eixo Y a mesma coisa. Você começa do 0, que é a origem,
E aí para cima você tem 1, 2, 3, 4. E para baixo você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acho que você conseguiu entender. Então vamos localizar alguns pontos no plano cartesiano. Exemplo, tem aqui o ponto A com coordenadas 6 e 1. Perceba, o 6 é a coordenada do eixo X, é a abscissa do ponto A. O 1 é a coordenada do eixo Y, é a ordenada do ponto A. Então eu preciso traçar uma paralela ao eixo Y, passando pelo número 6. E depois uma paralela ao eixo X, passando pelo número 1 no Y. O encontro dessas duas coordenadas é que me dá a localização do ponto A. Deu para entender? Deixa eu fazer mais um exemplo. Ponto B. O ponto B tem coordenadas 2 e 5. Isso significa que preciso fazer uma paralela ao eixo Y, passando pelo 2 no eixo X, e uma paralela ao eixo X, passando pelo 5 no eixo Y. Ok? Com um pouco de prática você pega o jeito. E a interseção das duas coordenadas é a localização do ponto B. Ele está no ponto de localização 2 e 5. Acho que você já está começando a entender a ideia. Então, vamos fazer um pouco mais rápido. C tem coordenadas menos 3 e 3. Então, basta fazer a junção das coordenadas do menos 3 no eixo X com 3 do eixo Y. E aí você tem a localização do ponto C. Entendeu? Vamos continuar. D, menos 4, menos 2. Então você faz uma linha pontilhada pegando o menos 4 no eixo X e uma linha pontilhada pegando o menos 2 no eixo Y. E aí a interseção vai ser a localização do ponto D, menos 4, menos 2. Mais um pouco. E, menos 1, menos 4. Então você faz uma linha pontilhada a partir do menos 1 no eixo X e uma linha pontilhada a partir do menos 4 no eixo Y. E a junção, a interseção dessas duas linhas pontilhadas me dá a localização do ponto E, menos 1, menos 4. Não se esqueçam que sempre vai ser o X primeiro e o Y depois. Siga em frente. F tem coordenadas 2 e menos 3. Significa que eu vou pegar uma linha pontilhada passando pelo 2 no eixo X e uma linha pontilhada passando pelo menos 3 no eixo Y. E a interseção dessas duas linhas vai ser a localização do ponto F. Já estamos terminando. Olha só. G, 4 menos 5. Então, uma linha pontilhada partindo de 4 no eixo X e uma linha pontilhada passando de menos 5 no eixo Y. E a interseção é a localização do ponto G. Agora, olha só. Seguindo o raciocínio, olha o ponto H. Tem coordenadas menos 2 e 0. Ok? Nesse caso, vai ser um ponto em cima do eixo X, bem no menos 2. Já o ponto I, com coordenadas 0, 4, vai ser um ponto em cima do eixo Y, bem no valor 4. Uma observação. Quando você tem um ponto no plano cartesiano em que a ordenada é 0, ou seja, é 0 no Y, significa que eu estou em cima do eixo X. Já um ponto que tem a abscissa 0, o X é 0, é porque eu estou em cima do eixo Y. Beleza? Agora, presta atenção numa característica interessante. Olha só os dois primeiros que eu fiz, o ponto A e B. Perceba que nesses dois pontos, tanto o X e o Y são valores maiores que 0. Isso influencia no fato de que a localização deles no plano será no primeiro quadrante. O que eu estou querendo dizer é, pontos em que as coordenadas são ambas positivas, é um ponto que está no primeiro quadrante. Tudo bem? Agora, quando você olha para C, C tem o X menor que 0 e o Y maior que 0. Então, esse ponto está localizado no segundo quadrante. Tá joia? A ideia aqui é te ajudar a localizar um ponto nos quadrantes do plano cartesiano. Segue o raciocínio. D e E, em ambos, nós temos o X menor que 0 e Y menor que 0. Logo, a localização deles será no terceiro quadrante. Já os pontos F e G, você tem o X maior que 0 e o Y menor que 0. Então, sua localização será no quarto quadrante. Como falei anteriormente, olha como o H
ele tem o y valendo zero. Logo, H está no eixo das abscissas. Já o I tem o x valendo zero. Então, ele está no eixo das ordenadas. Esses dois últimos não estão em quadrante nenhum. Eles estão exatamente nos eixos. Beleza? Se você está sentindo vontade de me perguntar, professor, e quando for os dois valendo zero? Então, eu deixei por último o O, que tem coordenadas 0, 0. É exatamente a interseção dos dois eixos. Esse ponto a gente chama de origem no plano cartesiano. E olha, hashtag continua. Bem, turma, na aula de hoje, começamos a falar um pouco sobre o plano cartesiano. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, vamos nos aprofundar um pouco mais no plano cartesiano. Até a próxima aula.